Olá, estudantes, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Vamos continuar com o nosso tema principal da disciplina de Fisiologia Vegetal, que é a fotossíntese, tá? Falamos dos aspectos relacionados à luz e agora vamos passar para a primeira etapa da fotossíntese, que é a fotoquímica da fotossíntese. Então, a etapa fotoquímica da fotossíntese é o que nós vamos falar nesse primeiro momento. Como o próprio nome já diz, a etapa fotoquímica é a etapa que converte energia luminosa em energia química. Tá? É a primeira etapa da fotossíntese, é uma etapa que depende exclusivamente da luz. É uma etapa que depende da energia luminosa. É uma etapa que depende inicialmente daquela energia que a luz fornece. Então, a fotossíntese ela ocorre no cloroplasto. E é dividida em duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica. A etapa fotoquímica é a etapa que converte a energia luminosa em energia química, como vocês estão vendo aqui, ó, a energia luminosa sendo convertida em energia química. Já a etapa bioquímica da fotossíntese é a etapa que converte aquela energia química, tá? Utiliza aquela energia química para produzir carboidratos. Então, utiliza a energia química. Qual é a energia química produzida na etapa fotoquímica? Essa aqui, ó. Essa energia química, NAD, pH e ATP. Essa é a energia química. E essa energia química ela é utilizada na bioquímica para produzir carboidratos, tá? Produz carboidrato, aqui o carboidrato produzido, libera para a atmosfera o oxigênio, tá bem? Então, resumidamente, a etapa bioquímica da fotossíntese produz o carboidrato, utilizando aquela energia química da etapa anterior. Enquanto a etapa fotoquímica, a etapa que utiliza energia luminosa para produzir energia química, converte energia luminosa em energia química. Quero só lembrar que as figuras que nós iremos apresentar aqui, ó, em quase todos os slides, são figuras do livro do Lincoln Taser, tá? Das versões, as edições, a quarta e a quinta edição, tá? Então vamos falar dos principais complexos envolvidos na fotoquímica da fotossíntese. Esses complexos eles possuem um arranjo assimétrico e promovem o transporte vetorial de prótons e também o transporte de elétrons. Os principais complexos são eles: o fotossistema 2, que fica numa região empilhada, o complexo citocromo B6F, fica em ambas as regiões, tanto empilhada quanto não empilhada. O fotossistema 1 fica na região não empilhada e a ATP sintase fica na região não empilhada. Como que é esse grau de empilhamento, esse empilhado ou não? O principal aspecto dos cloroplastos é o arranjo de membranas, né? O cloroplasto é formado por um arranjo extenso de membranas, chamada de tilacoides. E observe aqui, ó, observe que essas membranas elas são empilhadas, ó. Note que são empilhadas, formam uma pilha, tá? Formam uma pilha. E aí essa pilha aqui, quando ampliada, ó, e colocada nessa situação, a gente consegue verificar como que ocorre a organização dos complexos. Então esse empilhamento aqui, ó, essa porção empilhada, a gente amplia ela, tá? Ela está ampliada aqui já no livro, tá? Está ampliada, então isso aqui representa, ó, a ampliação dessa primeira parte. Então esse empilhamento tem muita importância para a fotossíntese, tem muita importância para a compreensão da fotossíntese. Observe que a gente vai ampliar um pouquinho mais ainda para conseguirmos compreender melhor, tá? Então aqui o empilhamento é de uma forma mais ampliada. Observe ó, que a ATP sintase, que está no desenho aqui embaixo, ó, a ATP sintase, ela está numa região não empilhada. Ó. Note que essa região é a região não empilhada, onde a ATP sintase está. Ó. Aqui a ATP sintase, aqui a ATP sintase, aqui a ATP sintase. Só que note que nessa região, ó, que é a região empilhada, não tem ATP sintase. Tá? Nessa região empilhada não tem ATP sintase. Se a gente observar o fotossistema 1, ele está na região também não empilhada. Observe o fotossistema 1 aqui, ó. O fotossistema 1 aqui,
o fotossistema 1 aqui, mas ele não está nessa região, ó, empilhada. Então, observe que o fotossistema 1 e a ATP sintase localizam na região não empilhada. Mas se a gente for observar citocromo B6F, a gente observa que o citocromo B6F está na região tanto empilhada quanto não empilhada. Enquanto o fotossistema 2 está somente na região empilhada. Observe o fotossistema 2 aqui, ó, só na região empilhada. Ó. Ele está só na região empilhada. Ele não está nessa região aqui, ó, que é não empilhada, ou nessa região, ou aqui. Não está. Só na região empilhada. Então, observe que os fotossistemas eles estão localizados, estão em disposições diferentes em relação à membrana dos tilacoides, de forma que o fotossistema 2 está na região empilhada, enquanto o fotossistema 1 está na região não empilhada, de forma que se imaginarmos uma situação que aumente o grau de empilhamento, que a membrana fique mais empilhada, vai aumentar o fotossistema 2 em relação ao fotossistema 1. Se imaginarmos uma situação em que tenha menos empilhamento, vai aumentar o fotossistema 1 em relação ao fotossistema 2. Se levarmos isso para a prática, nós observamos que na prática, a nível de campo, à medida que aumenta o sombreamento, aumenta o grau de empilhamento da membrana dos tilacoides. À medida que aumenta o sombreamento, aumenta o grau de empilhamento da membrana dos tilacoides. E com isso, aumenta a relação do fotossistema 2 em relação ao fotossistema 1. Aumenta a quantidade de fotossistema 2 em relação ao fotossistema 1. Como o fotossistema 2 contém a maior parte da clorofila B, é muito comum a gente observar que essas plantas de ambientes mais sombreados, elas possuem uma maior quantidade de clorofila B em relação às plantas que estão expostas a pleno sol. Aqui o arranjo dos fotossistemas, então o fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1 e ATP sintase. Observe que a energia da luz ela é convertida em energia química, nessa fotoquímica da fotossíntese. Aqui está a energia química, ó, NADPH e ATP. Então, o que nós vamos explicar da fotoquímica da fotossíntese é a produção de NADPH e a produção de ATP. Então, esse é o objetivo principal, é explicarmos como que a energia luminosa é convertida em NADPH e em ATP. Esse é o objetivo maior nosso aqui. Então, observe em outra figura também do livro do Theise, visto de outra forma, uma versão mais moderna, o fotossistema 2, o citocromo B6F, o fotossistema 1 e a ATP sintase. Tá? Observe que durante o transporte de elétrons, os elétrons são transportados aqui entre esses complexos e durante o transporte de elétrons, prótons são ejetados desse espaço estroma para o lúmen. Então, observe aqui, ó, aqui é o estroma e aqui é o lúmen. Ó. Observe que durante o transporte de elétrons, ó, os elétrons são transportados aqui, ó, e quando os elétrons são transportados, os prótons são ejetados desse meio do estroma para esse meio, ó, que é o lúmen. Então, observe que isso vai ocorrendo ao longo de todo o transporte de elétrons. Esse transporte vetorial de prótons também. Tá? Aqui visto de outra forma, tá? Por uma versão mais antiga. Mas observe que nos mostra a mesma coisa. Os complexos fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1, ATP sintase e lá o NADPH sendo formado e o ATP sendo formado. Vamos imaginar o fotossistema 1 inicialmente. Imagine que esse fotossistema 1 que tem um centro de reação chamado de P700, porque absorve luz de comprimento de onda de 700 nanômetros. Observe que a luz aqui, ó, ela está sendo absorvida por clorofilas que estão aqui nesse P700. Então as clorofilas absorvem a energia luminosa e essa energia é canalizada para P700. Essa clorofila ela é excitada, um elétron é excitado e esse elétron é apanhado por vários aceptores, ó, vários aceptores até o elétron ser entregue à ferredoxina aqui em cima. Então note que inicialmente
ocorreu a absorção de luz pela clorofila, essa clorofila foi excitada, esse elétron da clorofila excitado ele é apanhado por aceptores primários, ó, e aí passa para vários outros aceptores até chegar na ferredoxina. E a ferredoxina fica com esse elétron da clorofila. Note que essa clorofila precisa ser reposta. É necessário que esse elétron ele seja devolvido para a clorofila para que ela fique na sua estabilidade. Quem vai trazer o elétron para essa clorofila que perdeu é a plastocianina. A plastocianina está aqui, ó. Ela vai trazer esse elétron de algum lugar, e nós vamos explicar de que lugar é esse, para entregar para essa clorofila. Aqui, novamente, mostrando o fotossistema 1. Então, nós falamos que P700, ó, absorver energia luminosa aqui, a clorofila, nesse centro de reação aqui, P700. Essa clorofila teve um elétron excitado. Esse elétron excitado foi apanhado por vários aceptores até chegar na ferredoxina. E da ferredoxina que vai entregar esse elétron para NADP+, ó, para NADP+, e formar o NADPH, tá? Então, observe que é a ferredoxina que vai entregar o elétron para NADP+, formando NADPH. Está aí o primeiro composto químico produzido durante a fotoquímica da fotossíntese. Tá? O elétron que foi excitado da clorofila, ele é apanhado por aceptores, entregue para a ferredoxina entrega para NADP+, e forma NADPH. Tá? Simples assim. Vamos agora explicar como que ocorre essa reposição do elétron dessa clorofila que foi perdido. Tá? Imaginemos agora o fotossistema 2, tá? P680 é o complexo, porque absorve luz de comprimento de onda de 680 nanômetros. Então, observe que quando as clorofilas absorvem luz, uma clorofila excitada entrega esse elétron para um aceptor primário, chamado de feofitina. Esse aceptor primário entrega para vários outros carreadores, que por fim, esses carreadores, chamados de plastoquinona, vão entregar para o citocromo B6F, que entrega para a plastocianina, e a plastocianina repõe lá o do fotossistema 1. Então, note que, em última instância, quem repõe os elétrons perdidos no fotossistema 1 é o fotossistema 2. Mas note que quando essa clorofila aqui, ó, quando a clorofila aqui do fotossistema 2, ela fica com déficit de um elétron, isso precisa ser reposto. Esse elétron precisa ser reposto para a clorofila voltar à sua estabilidade. Quem repõe esse elétron é a água. Então, a molécula de água, ó, ela aqui, ó, ela é hidrolisada. Observe aqui a molécula de água, ó, ela é uma molécula de água fotooxidada. Ela é quebrada, duas moléculas de água, forma oxigênio mais 4 prótons e 4 elétrons. Então, observe que o fotossistema 2 ele tem um complexo enzimático aqui, ó, tem um complexo enzimático com 4 átomos de manganês. Quando uma clorofila aqui, ó, fica com déficit, um átomo de manganês fornece. Quando a outra clorofila fica com mais um déficit de elétron, outro átomo de manganês fornece. Quando a terceira fica com déficit, outro fornece. Quando a quarta fica com déficit, outro fornece. Quando ocorrer 4 déficits aqui, ó, nos átomos de manganês, nesse complexo enzimático, 2 moléculas de água são fotooxidadas e fornecem 4 elétrons para essa situação. Tá? Observe aqui, ó, 2 moléculas de água fornecendo, ó, 4 prótons e 4 elétrons. Tá? Então, observe que é a água, em última instância, que fornece os elétrons para o fotossistema 2 e o fotossistema 1 da fotossíntese. A água não tem tendência nenhuma de ser quebrada, de ser hidrolisada, de ser fotooxidada. No entanto, esse é o sistema natural e, no momento, é o único que eu conheço que consegue fotooxidar a água. Por isso a fotossíntese é tão importante, é magnífica, é a reação mais importante da natureza. Tá? Eu quero destacar aqui ainda que temos a liberação do oxigênio, a maior parte do oxigênio que está na atmosfera, né, que nós respiramos. Esse oxigênio liberado na fotossíntese, tá? Então, esse oxigênio aqui, ó, da quebra da molécula de água, ó, que libera oxigênio, fornece os 4 elétrons para repor esses 4 átomos de manganês, que fornece para os fotossistemas, para as clorofilas que foram
que perderam os elétrons. Também fornece 4 prótons que fica aqui no lúmen, ó. Fica aqui no lúmen esses 4 prótons. Então, essas são as reações que ocorrem, principais reações que ocorrem no fotossistema 2 da fotossíntese. Observe aqui novamente, vendo de uma forma geral, né, mais completa. Então, o fotossistema 1 da fotossíntese, ele absorve luz de comprimento de onda de 700 nanômetros. A clorofila é excitada. Quando ela é excitada, esse elétron é perdido e entregue a vários aceptores até chegar na ferredoxina. A ferredoxina entrega para NADP+, formando NADPH. Note que a clorofila aqui no fotossistema 1 ficou com o déficit de 1 elétron. No entanto, aqui no fotossistema 2, cujo centro de reação é P680, porque absorve luz de comprimento de onda de 680 nanômetros, essa clorofila, quando é excitada, perde um elétron, entrega para a plastoquinona. A plastoquinona aqui, ó, entrega para citocromo B6F, que entrega para a plastocianina. E a plastocianina vai repor o fotossistema 1. Mas observe que o fotossistema 2 fica com déficit. Quando ocorre 4 déficits, né, 4 oxidações daquele complexo enzimático que envolve o elemento de manganês, 2 moléculas de água são fotooxidadas, né, libera os 4 prótons, os 4 elétrons e o oxigênio. Então, observe que é extremamente interessante e existe uma concatenação, uma junção, de forma que o fotossistema 1 depende dos elétrons que irão chegar do fotossistema 2. Observe aqui também que, à medida que os elétrons são transportados do fotossistema 2 para o fotossistema 1, nesse transporte, os prótons são apanhados do estroma e são ejetados aqui no lúmen. Além disso, quando a molécula de água é fotooxidada, ejeta os prótons aqui no lúmen também. Com isso, cria-se um gradiente de prótons entre lúmen e estroma, de forma que tem menos prótons no estroma e mais no lúmen. Então, aqui mais prótons e aqui menos prótons. Tá? Então, isso vai sendo gerado, vai sendo criado ao longo do transporte de elétron, e isso vai ter uma importância fundamental lá no fim, quando eu explicar a produção de ATP. Então, observe que aqueles elétrons que saíram lá do fotossistema 2, eles vêm para o citocromo B6F, e no citocromo B6F, eles são entregues para a plastocianina. Ó. São entregues aqui a plastocianina. Ó. E a plastocianina vai lá para o fotossistema 1 entregar esses elétrons. Eu quero ressaltar aqui a importância do ciclo Q, porque esse complexo ele tem uma plastoquinona ligada. Ó. Essa plastoquinona, ela promove esse giro aqui, ó, faz esse giro, ó, ela apanha prótons aqui, faz esse giro e ejeta os prótons aqui, ó, eles aqui sendo ejetados. Então, observe que esse ciclo Q contribui para aumentar ainda mais o gradiente de prótons, de forma que fica mais prótons nesse ambiente aqui, ó, e fica menos prótons nesse ambiente aqui, ó, menos no estroma e mais no lúmen, tá? Então observe que esse ciclo Q, essa plastoquinona ligada, contribui para aumentar esse gradiente de prótons entre estroma e lúmen. Então, visto novamente aqui de uma forma completa, tá? Observe agora que ocorre a passagem do elétron, aqui o transporte de elétron do fotossistema 2 até o fotossistema 1, e durante esse transporte, prótons são ejetados do estroma para o lúmen, tá? Do estroma para o lúmen. Então, nesse transporte de elétrons, os prótons também têm um papel fundamental, porque eles são transportados de uma região para outra, tá? Aqui, novamente, vendo o fotossistema 2, só para frisar a fotooxidação da água, que por ocasião de 4 oxidações desses átomos de manganês,
4 oxidações resultam na fotooxidação de 2 moléculas de água, liberando 4 elétrons e 4 prótons. Os elétrons rapidamente repõem aqui e os prótons ficam no lúmen, aumentando esse gradiente de prótons entre lúmen e estroma. Mas eu quero também ressaltar essa importância do oxigênio, ó, fonte de oxigênio, a fotossíntese, tá? Fonte de oxigênio, a fotossíntese. E de que forma os ATPs são produzidos? Então aqui ó, uma figura da ATP sintase, que é aquele último complexo. Então a ATP sintase, ó, ela produz o ATP, ela fosforila, ou seja, o ADP é fosforilado com mais um fósforo e produz o ATP. Então aqueles prótons ó, que estão no lúmen, aqueles prótons passam por essa subunidade. Note que os prótons ó, eles passam por essa subunidade, ó, faz com que ocorra o giro dessa unidade aqui, ó, e esse giro é suficiente para que ADP mais PI seja convertido em ATP. Então, note que essa ATP sintase é composta ó, por essa unidade CF0 e CF1. E dessa forma, note que os prótons são necessários, são importantes, funcionaria grosseiramente falando como combustível para que esse complexo funcionasse, girasse e convertesse ADP mais PI em ATP. E dessa forma, nós explicamos a última parte da energia química produzida, que é o ATP. Ó. Então, o ATP produzido, nós já falamos do NADPH e agora estamos falando do ATP. Então, tem uma importância muito grande, tanto ATP quanto o NADPH, nós vamos ver porque serão utilizados lá na bioquímica da fotossíntese, na etapa seguinte da fotossíntese. Aqui visto de outra forma, né, em outra referência, né, não em outra referência, mas em outra figura, os fotossistemas aí, o centro de reação, o P680 e o P700, note que é um poder redutor fraco aqui no fotossistema 2 e um redutor forte no fotossistema 1. Note que espontaneamente a fotossíntese não ocorre se não houver entrada de luz, se não houver entrada de energia. No entanto, note que a luz ó, ela eleva o potencial dos fotossistemas. Ó, e com isso começa a ocorrer a fotossíntese. Então, ela não ocorre sem entrada de energia. É necessário ter entrada de energia para a ocorrência da fotossíntese. Aqui você, vendo em outra figura, que já é outra referência, né, um livro de ecologia vegetal, eu coloquei ele aqui para você visualizar apenas porque nos dá uma ideia do arranjo das várias clorofilas, né, o arranjo das várias clorofilas ao longo do centro de reação, né? Então essa energia é absorvida pela clorofila e ela é canalizada para o centro de reação. Então note, ó, nos dá uma ideia de um arranjo de muitas clorofilas, né, para cada centro de reação. Então a gente lê aí na literatura em torno de pelo menos 2.000 clorofilas, 300 clorofilas, então são muitas, né? Então é um estado de energia elevado quando absorve essa energia da luz. Vamos parar por aqui e a gente continua em outra aula para não ficar muito pesado, tá?